Boa noite a todos. Meu nome é Alisson, né? Eu sou o tutor de vocês do curso de mineração e você é o professor dessa disciplina de beneficiamento e tratamento de minérios. É, uma breve apresentação aí, um pouco sobre o meu histórico, né? Eu sou professor especialista em educação, já tem 14 anos que eu estou em sala de aula, já tem um tempinho bom aí. Eu comecei dando aula de geografia na escola fundamental, né, com uma parceria que tinha a minha faculdade a rede municipal de educação. A gente dava aula de reforço, né? Depois acabou que foi formalizando isso daí, e a gente pegou turmas, né, e eu dava aula de geografia, né? Era a disciplina mais próxima ali de quando eu estava fazendo engenharia de Minas. Eu sou técnico em mineração pelo Cefet, eu sou engenheiro de Minas também pelo Cefet. Depois da engenharia de Minas, eu entrei direto na administração pública pela UFO. Depois disso daí, eu trabalhei um pouquinho e fiz a especialização em docência na educação profissional e tecnológica, né? Que é, né, para fazer o que eu estou fazendo hoje com vocês aqui, para ser professor, para ser tutor, né, dos cursos técnicos e tecnológicos. Essa minha especialização foi no IF-Sul de Minas. Atualmente eu estou terminando ali uma pós-graduação em engenharia de segurança, né? Falta só a faculdade de me entregar o diploma, porque eu já concluí todo o processo. Experiência profissional. Atualmente, né, sou tutor dos cursos técnicos da Politécnica e tenho outro emprego também, numa empresa que trabalha com mobilização de terceiro e gestão de treinamentos, prestadora de serviço ali da Mosaic. Passei um tempo na unidade, né, como instrutor de treinamentos, agora eu estou como analista, né, eu estou aqui no escritório, trabalhando com a documentação. Sou professor, como disse para vocês, né, desde 2012, 2011, acho que eu comecei a dar aula em 2011, né, já está fazendo 14 anos. Técnico em mineração, trabalhei por 2 anos uma mineradora aqui de Araxá, né, como eu não trabalhava, né, diretamente como técnico, né, mas a gente exercia o serviço de técnico, não era na carteira como técnico, mas eu exercia, né? Também tive uma experiência aí com a administração pública como assessor parlamentar e um pouco aí sobre atendimento comercial. O meu telefone está aí com vocês, é o telefone da tutoria. Tá bom, pessoal? Vocês podem estar entrando em contato, qualquer dúvida, não somente das disciplinas, mas da minha disciplina, mas qualquer dúvida em relação ao curso ou outras disciplinas do curso também, né? Por eu ter essa formação aí na mineração, eu posso estar ajudando vocês em todas as disciplinas. Então, o telefone é o WhatsApp, né? Eu tenho o atendimento que é das 7 às 22, né? Mas vocês podem estar me mandando mensagem antes. Se eu tiver um tempinho durante o dia, eu costumo responder. Se eu não responder durante o dia, né, a agenda estiver muito apertada, no horário das 19 horas eu já pego e já vou respondendo ali por sequência. Mas se demorar um pouquinho, é porque a demanda às vezes fica alta, aí eu pego por quem mandou primeiro a mensagem, ok? Vou trocar o slide aqui. Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo, Alisson. Beleza. Como é a primeira aula do curso, né, a primeira aula específica do curso, né, vamos falar um pouquinho sobre o perfil do profissional técnico em mineração. Né? Vocês pararam para pensar por que vocês escolheram essa área, por que vocês escolheram esse curso, você já deve ter dado uma olhadinha no perfil do profissional. Né? O técnico em mineração, ele acaba sendo utilizado em várias áreas afins, né? Em várias áreas que são coligadas ali com a mineração. Né? Às vezes a gente no curso vai ter uma disciplina que gosta mais, né? E vamos ver aí que todas são correlacionadas, todas são dependentes umas das outras. Alguns das atividades que o técnico de mineração pode estar executando aí
né, desenvolver atividades de exploração, extração e processamento de minerais, desde a retirada lá da mina, para quem já tem um pouquinho de vivência, né? Desde o material que retira lá da mina, que é a exploração, a extração, até o processamento, que é a parte de fabricação, de separação, fabricação dos produtos minerais. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Trabalha em colaboração para garantir que todas as operações sejam realizadas de forma eficiente, segura e sustentável. O técnico de mineração ele vai estar em todas as etapas, desde a pesquisa mineral, que a gente vai falar hoje um pouquinho, que é o descobrimento das jazidas, o descobrimento do que me interessa, até o produto final, né, até a fabricação ali do produto final. Sempre trabalhando para buscar formas mais eficientes, seguras e sustentáveis de estar produzindo esses bens minerais. Coleta e análise de amostras geológicas, isso aqui é o que o técnico de mineração mais faz, principalmente quando ele está na área ali de usina, a área de processos. Você precisa avaliar o processo todo, o tempo todo. Você precisa ter amostras desde o início do processo até o final. E essas amostras são retiradas todos os dias, de hora em hora, dependendo do local, de meia em meia hora, dependendo do teste ali, vai ter uma periodicidade maior. Então, essa coleta e também a análise dessas amostras é feita pelo técnico de mineração. Com auxílio ali do técnico em química, para fazer a caracterização química dos minerais e das amostras, mas o técnico de mineração trabalha muito nessa parte de amostragem. Determinação de viabilidade econômica dos depósitos minerais, né, traduzindo isso daqui, é a pesquisa mesmo, é ir para o campo, descobrir novos minerais, novas jazidas, novos depósitos minerais. Realização de levantamento topográfico, aqui a gente abre um leque também para a parte de meio ambiente, para a parte de agropecuária, que é o levantamento do terreno, mapeamento, é, perdão, todo o estudo da área ali, topográfica, o técnico de mineração também vai estar podendo exercer a sua profissão. Utilização de softwares especializados para modelagem e simulação de operações. A tecnologia está ajudando muito. O que a gente fazia antigamente na mão, com mapa, né, mapa, caneta e papel, hoje a gente senta na frente de um computador, o computador faz, não o computador, né, a gente alimenta ele, mas o software ali, ele mostra tudo em 3D, te dá todas as medidas, todas as direções muito precisas das frentes de lavra e dos depósitos minerais. Estão envolvidos nas operações também ali de manutenção dos equipamentos, trabalha-se com maquinário muito pesado, um maquinário muito resistente, e essa parte aí de manutenção também o técnico vai estar auxiliando. Ele não vai dar manutenção, né, mecânica no equipamento, mas ele vai estar auxiliando quem vai fazer a manutenção mecânica. Algumas manutençõezinhas o técnico de mineração acaba fazendo, né, por ele ter um conhecimento ali, ter uma vivência com aquele equipamento. Um técnico de mineração também pode ser responsável por supervisionar as equipes. Então, os líderes, os supervisores, são todos, né, técnicos de mineração, quando está ali na usina, ali na mina. Né, a primeira exigência que se tem ali, né, para subir o operador de cargo é que ele tenha, pelo menos, o técnico, né, o técnico em mineração. Entre outros. Então, a gente pode trabalhar ali com outorga de água, pode estar trabalhando na construção civil, pode estar trabalhando na agricultura com o estudo dos solos, tudo isso daí faz parte também das atividades que o técnico de mineração pode estar exercendo. Muitos aqui já trabalham na área, né, já conhecem bem o processo aí. Os que trabalham em mineradora vai pegar ali parte de mina, parte de usina, né, parte de concentração ou até mesmo, né, pesquisa mineral, os que estão em empresas aí que fazem, por exemplo, a prospecção.
O que faz um técnico de mineração, a gente já falou, né? Ele vai acompanhar todo o processo, desde o descobrimento da jazida, que é ali aquela massa, aquele volume de material que me interessa, que tem algo que eu possa estar vendendo, e algo que eu possa estar processando e vendendo e retirando lucro. Então, a jazida a gente vai ver que é isso daí. O técnico de mineração ele vai estar desde lá, o estudo, né? Procurar mesmo, ir para o meio do mato ali, fazer as análises, até o produto final. Onde encontrar vagas para técnico de mineração? Atualmente, utiliza-se muito o LinkedIn, né? Não sei se vocês têm o LinkedIn, ele é uma rede social profissional muito boa, né? Ali você consegue fazer o seu perfil, colocando ali, né, suas habilidades, seus conhecimentos, né? Ali eles contratam muito as pessoas. Também a gente acha muita vaga atualmente na internet, né? Naqueles sites ali, vagas.com, né? Tem empresas que só fazem processo seletivo por alguns sites como vagas.com, né? Ah, vou falar das mineradoras que a gente tem aqui na região, aqui em Araxá, Tapira, porque é a área que a cidade da escola, né? E é uma área muito forte, muito influenciada pelas mineradoras. Aqui a gente vai ter em Araxá, né, a Mosaic, que trabalha com fertilizantes, né? Para encontrar vagas na Mosaic, você joga ali no Google, vagas Mosaic, vai aparecer, né? E vocês conseguem redirecionar ali para o próprio site da Mosaic. Tem a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, ela já trabalha com vagas.com, né? Se você for entrar no site dela, for lá no Trabalho Conosco, ele vai te redirecionar para o vagas.com. Não está errada, tá, pessoal? É assim mesmo, porque o processo dela, ela pega ali do vagas.com. Tem também a Eurochem, né? Alguns falam Euroquem, eu não sei se eu falo certo, as pessoas que eu tenho mais contato chamam de Eurochem. A Eurochem, ela também tem o site dela, vocês podem estar procurando. E, né, tem outras empresas que prestam serviço para essas mineradoras maiores, né? A gente vai ter as terceiras, que empregam muitos técnicos em mineração. E, se quiser ir para fora, ou se for de outra cidade, né, sempre pesquisar as empresas da região, ou a empresa que você tem um interesse de trabalhar lá, como é que é o processo seletivo deles. Né? A maioria vai ter ali a divulgação das vagas pela internet e o início do processo seletivo ali de forma online. Então, por exemplo, você quer ir embora, né, tem vontade de ir para fora, de conhecer o mundo aí com a mineração, você pode estar participando dos processos seletivos de maneira online. Aquela primeira parte ali é toda feita online, prova, entrevista, somente depois que vai para a parte presencial. Tranquilo, pessoal? Estão muito quietinhos. Quais outras áreas correlatas que empregam técnico em mineração? Correlatas são relacionadas ali, correlacionadas. O técnico de mineração ele vai trabalhar muito também, como eu já falei, na agricultura, né? Na construção civil. Construção civil emprega muito técnico de mineração. Você pode trabalhar ali com pedreiras, com dragas de areia, com materiais mesmo para construção civil, e outorga de água. Outorgas de águas também vai empregar a parte aí. Muitos técnicos em mineração. Tem a parte de licenciamento ambiental, também utiliza, né, do profissional de que é técnico em mineração. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Então, uma introduçãozinha, né, o que é mineração? Já pararam para se perguntar aí o que é mineração? Já tiveram essa curiosidade de pesquisar o que significa mineração? Não, pessoal. Então, pessoal, a mineração, ela é uma atividade que é
e vai continuar sendo por muitos e muitos e muitos anos, né? Vem desde ali a pré-história, né? Ao começo da existência do ser humano, e vai nos acompanhar até o nosso fim também, né? Como a principal provedora de materiais para a humanidade. Ah, mas eu tenho muita tecnologia, né? Eu tenho muita fabricação, mas a matéria-prima é retirada ali pela mineração. Os desafios técnicos, sociais e ambientais que colocam para a indústria mineral em nível mundial requerem cada vez mais um aperfeiçoamento e contínuo desenvolvimento de novos métodos, né? Atualmente, investe muito em estudos para utilização dos rejeitos. Um exemplo forte aí, na mineração de ferro, tem-se um rejeito que é um rejeito muito bom para a construção civil. A gente vai ter como rejeito da mineração de ferro uma areia de sílica muito boa, né, que já está ali numa granulometria e dá para ser utilizada diretamente ali na construção civil, né, ou seja, não precisa estar quebrando, não precisa estar moendo, não precisa estar britando, porque você já britou, né, você já quebrou para fazer o processo da retirada do ferro. Então, o que era jogado fora, as empresas que trabalham aí com minério de ferro já estão vendendo para a construção civil, né? Cada vez mais existem estudos para acabar com barragem por causa dos acidentes que tiveram no Brasil, aquelas tragédias, né, ali em Mariana, Brumadinho. Já tem mineradora que está fazendo seu rejeito seco, já está acabando aí com o uso de barragem. Isso aí tudo é aperfeiçoamento, né? Sempre cuidando ali dos impactos com o meio ambiente. A mineração e o meio ambiente, né, apesar de ser muito mal vista, né, o pessoal costuma ter um preconceito ali com a mineração, mas a mineração com o meio ambiente, ela tem que trabalhar junto, ela tem que cuidar do meio ambiente. A mineração, pessoal, é a única atividade que é obrigada a fazer todo um licenciamento ambiental antes de começar a sua atividade, e nesse projeto de início de atividade, a mineração, a mineradora tem que prever o que vai ser feito quando ela acabar a atividade, quando ela fechar. Você vai começar aí uma lavoura, você não precisa disso, né? Você só vai solicitar ali a área tem que ser sua, né? Vai começar a plantar e pronto. Né? Se você sair dali e deixar o solo todo arrebentado, né, não vai ter legislação ali que te obrigue a recuperar o solo. Já a mineração, ela é obrigada. A mineradora, ela é obrigada a recuperar toda a área degradada. Toda a área que ela precisou degradar para retirar ali, né, os bens minerais, ela precisa estar recuperando antes de fechar. Então, no planejamento ali, no início, no princípio de tudo para a mineração, você precisa entrar com toda uma documentação prevendo, planejando o que vai ser feito com o fechamento da mina, com o fechamento da mineradora, o que não acontece em outras atividades. A mineração, ela é muito mal vista pelo meio ambiente por causa do impacto visual que a mineração causa. Vocês que já viram uma mina, né, ou que não viram pessoalmente, mas já viram fotos, né, a mina, a céu aberto, ela é um buracão a céu aberto. Ela é gigante, tem minas gigantes. Então é um impacto visual muito grande, porque a mineração ela pega uma área muito grande. Aí fica aquele solo, né, decapiado, só a gente vê só aquela terra mesmo. Então para quem não entende, para quem não conhece, é feio de ver. Para a gente que é da mineração, a gente acha a coisa mais linda do mundo. Eu adoro, né? Quando eu vou para alguma mineradora, quando eu estou com mineradora, eu adoro ficar olhando lá as bancadas, ficar olhando a mina. Apesar de gostar mais da parte do beneficiamento, que é a disciplina que eu vou estar com vocês nesse modo. Mas eu acho as minas muito bonitas, né? O pessoal que não tem esse conhecimento que a mineradora ela precisa estar recuperando as outras áreas, as áreas ao redor, toda a área que ela explorar, depois ela vai ter que recuperar.
só vê ali aquele momento e acha que está acabando com tudo. Né? As mineradoras são bem vítimas aí, né, da falta de conhecimento do pessoal. A gente vê aí, às vezes, o pessoal falando, tem que fechar essas mineradoras, que a mineradora só traz poluição, só traz problema. Não é assim. Não é bem assim, não. A mineradora, lógico, né? Não vou falar que todas são trabalham de acordo com a lei, que todas são perfeitas, maravilhosas, que não são. Mas elas têm ali que seguir uma legislação que, para a mineração, ela é muito mais ferrenha do que para outras áreas, como agricultura, construção civil, etc. Ok? Vamos prosseguir. Continuando aqui, pessoal, ao mesmo tempo, né, com essa minimização dos impactos no meio ambiente, ela precisa fornecer os recursos necessários para a economia. A gente está fazendo uma aula aqui, utilizando computador, celular, vocês estão na casa de vocês, eu estou aqui na minha casa. É uma tecnologia que, né, nos ajuda, nos permite aí vocês estudarem. Todos vocês eu sei que trabalham, muitos não são daqui da cidade, muitos talvez estão até no trabalho assistindo a aula. Se tivesse que ser tudo presencial, igual era antigamente, quadros dias, muitos de vocês não iam conseguir estar fazendo esse curso, né? Então, para ter esse computador, para ter internet, para ter o celular, para ter essas possibilidades, a gente precisou de retirar recursos naturais ali que vieram da mineração. Mas o que o computador tem a ver com a mineração? Tudo. Tudo, né? Todo o circuito elétrico dele, toda a plaquinha dele ali, tem metais raríssimos ali que são retirados com a mineração. Então, a mineração está em tudo, né? E é ela que descobre novos materiais para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais na parte tecnológica. Aqui só para ilustrar o que eu estava falando com vocês, o desenvolvimento da cultura humana está ligado aí com a mineração, com a utilização dos recursos minerais, dos recursos naturais. Quem gosta de história aí vai lembrar da parte da pré-história. A gente tinha as idades da pedra, idade do metal. O nome dado às idades, a essas etapas, a essas fases, era de acordo com o material que era mais utilizado. Então a gente teve a idade da pedra lascada, a idade da pedra, a idade do ferro, a idade do ouro, a idade do cobre, né, que foram os materiais perdão, que foram sendo utilizados na origem humana ali. Então a gente tem o destaque aí dos bens minerais desde a pré-história até hoje em dia, até atualmente. Pegar uma casa ali, você vai ver que tudo nela tem mineração. O tijolo é feito de argila. A argila é um mineral que é retirado numa mina. A fiação, os fios são de cobre. O cobre é retirado pela mineração. Tem jazidas de cobre aí. A lâmpada, né, vai ter filamentos ali, a lâmpada, a luz de LED, tudo isso daí vai ter elementos químicos que foram retirados pela mineração. Fundação, o vidro, louça, azulejo, etc. Tudo aí vai ter algo que remete ali à mineração, mesmo que seja no processo de retirada da matéria-prima para aquele objeto. Na atualidade, né, cada vez mais novos materiais, vocês já devem ter ouvido falar das terras raras, das superligas, das cerâmicas avançadas, né, entre outros. Aqui para ilustrar, eu tenho aqui, né, dois elementos químicos que são terras raras. Essas terras raras, né, têm esse nome porque são um conjunto de elementos químicos raros que são depositados em locais com o tempo, né? O tempo vai levando, vocês vão ter aula de geologia, né? Na geologia vocês vão ver o tempo, a chuva, o vento, vai levando alguns materiais e outros vão ficando. Esses que vão ficando, vão acumulando. A partir do momento que ele acumula, ele enriquece.
vai ter um enriquecimento ali de certos elementos químicos. A gente vai ver que isso daí é teor, faz parte da nossa disciplina. Você vai ter uma elevação de teor de elementos que são raros. Então, por isso são chamadas terras raras. Aqui em Araxá tem, aqui na nossa região tem bastante, e já está sendo explorada, e tem rumores aí que vai ser explorado muito mais. É um exemplo aí de dois elementos químicos que fazem parte desse grupinho aí das terras raras, é o neodímio, né, que é utilizado para fazer superímãs, que são utilizados nos carros elétricos, sistemas de energia, trens de alta voltagem, entre outros. E o túlio, que é utilizado em dispositivo de raio-x. Né? Para quem gosta de química, aí, essas terras raras são aqueles elementos que ficam embaixo, ali na tabela periódica. Né? Aquela série que fica, a gente fala que fica fora da tabela. São todos aqueles elementos ali. Tem o ítrio, tem vários outros. As superligas, como a gente já viu, são utilizadas aí para dar resistência às máquinas, resistência aos equipamentos, reduzindo ali densidade, reduzindo peso. Você pegar um carro de antigamente, um carro mais antigo aí, ele era pesado. Você batia o carro, você morria, o carro não amassava. Né? Porque era um metal duro, pesado, denso. Na época era o que tinha. Né? E era o que se achava que era a coisa mais avançada do mundo. Com o tempo, com o estudo, foram vendo que esse peso do carro reduzia a eficiência, aumentava demais gasto de combustível ali e não era seguro, porque o carro era resistente demais, então ele não absorvia impacto no momento de uma batida, o carro não amassava e a pessoa que estava ali dentro que sofria todo o impacto. Foi tendo estudos aí, né, descobrindo novos materiais, novas ligas, e foi reduzindo aí a densidade desses metais, o peso desses carros e aumentando ali a absorção de impacto dele. Né? Hoje em dia você bate o carro, ele vira uma lata, uma latinha, né? Ele amassa todo, porque está absorvendo impacto. Então, aquele amassar da lata do carro está absorvendo todo o impacto para que ele não vá para a pessoa, não vá para quem está dentro do carro, né? Não vá atingir o passageiro. Então, essas superligas aí estão diminuindo a densidade das ligas e aumentando a resistência. Apesar da gente achar que não, mas aumenta a resistência. As cerâmicas avançadas, né, essas cerâmicas aqui, algumas são mais duras do que os metais. Nos moinhos, a gente pode estar usando bolinhas de cerâmica, né? Para quem já tem uma vivênciazinha na área, né? Já conhece aí um equipamento que chama moinho, que é utilizado no beneficiamento. Ele é para moer o material, ele é para moer as pedras que a gente vai retirar dela ali, o ouro, o cobre, o zinco, o nióbio, o fosfato que eu for precisar. Eu preciso estar moendo ele, eu preciso estar quebrando para liberar o que me interessa. E eu preciso de colocar dentro desse moinho algum material que vá quebrar essas pedras, esses fragmentos de rocha e que não vai quebrar. Né? Utiliza-se muito bolas de metal e também tem essas bolas de cerâmica. Elas são mais resistentes do que as bolas de metal. Entram também na atualidade as questões ambientais, com a utilização aí de materiais substitutivos que possam estar substituindo outros que são muito caros, que são muito raros, que talvez para processar vai ter um gasto muito grande de energia, de água, etc. Então, traz aí materiais substitutivos. Entra a reciclagem. Um exemplo aí da reciclagem é o alumínio. O Brasil ele é muito forte nessa parte de reciclagem de alumínio, apesar da gente ter jazidas aqui de bauxita, que é da onde retira o alumínio, né, mais de 80% do alumínio é reciclado no Brasil, que vai reduzir ali 80% da retirada desse minério, né, da natureza. E, né, sempre procurando aí uma melhor eficiência dos processos. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo ok. Ok, tranquilo.
eu estiver falando rápido, pessoal, vocês me falam, se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá bom? Tranquilo. Agora vamos lá, vamos falar da atividade da mineração. A mineração é muito grande, pessoal. São vários processos. Vocês já tiveram algumas aulas aí, eu queria que fosse essa primeira, não deu para colocar, né? Mas vamos lá. A atividade de mineração, ela se divide em várias etapas, né? Que caminham juntas, uma vai depender da outra, apesar de ter diferenças. Algumas são tão próximas, tão ligadas, que a gente não consegue distinguir muito uma da outra. Mas todas vão estar trabalhando em conjunto para a mineração. Podemos dividir a grosso modo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, em 3 etapas. Né? Na verdade, seria mais, tem umas 4 aí. Eu coloquei 3 para ficar mais fácil de entender: geologia, lavra e beneficiamento. Né? Geologia, a disciplina que vocês vão ter. Lavra, se eu não me engano, vocês têm agora, lavra de Minas. Né? E o beneficiamento vocês vão tendo agora nesse módulo aí. Né? São disciplinas, disciplinas distintas, porém, uma vai depender da outra. Tanto que na apostila de vocês, quando vocês foram estudar ali, fala muito de lavra. Essa primeira parte da apostila que foi separada para que vocês fizessem a leitura, fala praticamente só de lavra. Né? E eu vou dar uma enxugada aqui, porque senão eu vou entrar na matéria de lavra e não vou dar a matéria de beneficiamento. A geologia é aquela parte da descoberta dos materiais. Né? Ali tem um rapazinho ali com a lupa olhando uma pedrinha, que é um mineral. Né? Então, a geologia ela é essa parte aí de descoberta, de reconhecimento da área. Então, vai ter ali a pesquisa mineral, que é ir para o campo, procurar mesmo minerais que me interessam, e a mineralogia e petrografia, que é o reconhecimento desses minerais. Vocês já devem ter visto aí, vocês verem pedras. Eu vou falar pedra por enquanto, porque a gente está iniciando. Pedras diferentes, de várias cores, vários formatos. Cada uma dessas pedrinhas pode ser um mineral ou uma rocha. Algumas desses minerais são mais valiosos do que outros. É aí que entra aí a parte econômica da mineração. Então, a geologia é aquela etapa primária, a primeira parte. É onde você está descobrindo, você está analisando, você está qualificando ali o seu material. Não vai ser somente na área de descoberta, tá, pessoal, que a geologia vai estar. Ela vai acompanhar todo o processo. Porque quando eu for retirar o meu material para separar o que eu quero, eu preciso de reconhecer. Reconhecer qual mineral que eu quero, qual que eu não quero. Então a geologia vai estar junto ali, a pesquisa mineral é o tempo todo, vai estar pesquisando ali, ver se tem mais minério, se não tem, se tem mais material, se não tem. Depois aí entra a lavra. A lavra é a retirada do material propriamente dita. A lavra é o conjunto de operações de retirada do material que eu quero. E do que eu não quero também, a gente acaba retirando junto. Né? Mas todo esse processo de retirada é lavra. Para fazer a lavra, eu vou precisar ali da topografia. Estão vendo essa mina aqui toda bonitinha? Cada degrauzinho aqui é chamado bancada, certo? Essas bancadas foram medidas, foram planejadas através da topografia. Né? A topografia, ela mede isso daqui tudo, né? Ela vai alinhar isso daqui tudo para que seja retirado aqui o meu material da forma mais eficiente possível. E entra a exploração mineral, que vai ser todas as atividades, todas as operações que são feitas para a retirada desse material. Aqui vocês estão vendo que tem aqui uns montinhos de terra, né? Montinho de material foram retirados, ou foram detonados, talvez por explosivos, ou foi retirado com uma máquina aqui, ó, que é uma escavadeira. Tem os caminhões que fazem o transporte, vai ter toda uma infraestrutura aqui auxiliando o processo, tudo isso é lavra. Esse caminhãozinho, pititinho, a roda dele é maior do que a gente, é o que faz transporte,
Essa máquina aqui é uma escavadeira ou retroescavadeira, né? Alguns chamam de escavadeira, outros retro. Ela faz o carregamento do caminhão. Olha, esse Oi? caminhão aí é um caminhão fora de estrada, né? Porque ele não tem placa, E, não é administrado e- pelo Detran, então é só para rodar internamente. Aí tem a lavra aí que é tá. gigantesca aí, então é o caminhão, nós chamamos fora de estrada, né? Isso, eu brinco, falo caminhãozinho, que um caminhãozinho desse aí, pessoal, pega 200, 300, 400 toneladas. Enquanto um caminhão rodoviário pega mais ou menos ali de 40, mais ou menos 40 toneladas. Aqui, né, na nossa região, nas minas que tem aqui, utilizava esse fora de estrada, não está usando mais aqui em Araxá não está usando quase nenhum, né? Tapira ainda roda um pouquinho no estéreo. Tapira ainda roda um pouquinho desses caminhões. Tem mineradoras que só rodam desses caminhões maiores, né, que é o fora de estrada. E tem todo um maquinário aqui, pessoal, que vai estar auxiliando a lavra. Quem gosta de máquinas aí, né, a parte da lavra é muito interessante. Aí vai ter o pipa também, que não está mostrando aqui, mas tem o caminhão pipa que vai estar auxiliando a infraestrutura aqui, molhando para diminuir poeira, né? Aí tem a escavadeira, tem a moto niveladora, tem vários outros aí que vocês vão ver na disciplina de lavra, tá bom? Eu não posso entrar muito, porque senão o professor Felipe me mata. O Felipe vai ver com vocês essa parte aí, desse, todo esse maquinário que é na lavra. E o nosso E beneficiamento. ó, e o caminhão Sim, comboio, né, que participa também aí, sim, tive a oportunidade, não é minha área, minha área é manutenção, processo, então quero conhecer o processo. Mas tem o caminhão comboio aí, devido a esses caminhão não ter acesso para eles poderem ficar circulando, tem o isso. comboio que roda aí com diesel aí para poder abastecer eles. Isso. O abastecimento, pessoal, desses caminhões é feito na mina mesmo. Ele não vai sair da mina lá no posto de gasolina, apesar que tem o posto, né, dentro da unidade, mas ele não vai sair lá, né? O caminhão comboio leva para ele o, o abastecimento, leva diesel também. Às vezes precisa dar manutenção no caminhão desse, você dá manutenção no meio da mina, né? Às vezes não dá para levar para a oficina. Aí no meio da mina ali precisa levar o pessoal para fazer a manutenção dele. Né? A manutenção dele é caríssima, por isso que algumas empresas aí estão aposentando eles, porque eles são bem caros de manter. Né? São ótimos, porque a produção vai lá em cima, mas o gasto com manutenção dele é pesado. Agora o nosso beneficiamento, pessoal, que é a nossa disciplina. Pode falar, Igor. Quer falar? Apertei sem querer aqui. Tranquilo, passou um carro barulhento aqui, é bom que eu já desliguei. Vamos lá, então, para o beneficiamento. Depois que eu retirei aquele material lá da mina, eu retirei o que eu quero, do que eu não quero ali, eu pego aquilo que eu vou beneficiar, eu mando para o beneficiamento. Já tem esse nome, beneficiamento. Beneficiamento, pessoal, é a separação do material. Separar o que eu quero do que eu não quero. Né? Não é perfeito, né? Não é igual catar feijão ali, eu pego essa bolinha aqui, esse mineral é minério, esse aqui não é, esse eu vou vender, esse eu não vou. Isso daí a gente fala de movimentação de muitas toneladas por dia. Então, tem que ter alguns processos aí para separar. E tem mineral, pessoal, que é igualzinho o outro. Você pega dois minerais ali, visualmente é a mesma coisa. Eles vão ter uma propriedade ou outra ali que diferencia, e essa propriedade ela é utilizada para diferenciar o que eu quero do que eu não quero. Essa propriedade que eu uso para diferenciar, a gente chama de propriedade diferenciadora. É o que vai me falar se é o que eu quero ou se é o que eu não quero. Quer falar, Eduardo? Ou foi sem querer também? Acho que foi sem querer. Então, pessoal, essa propriedade, essa diferençazinha aí, vai mandar, né, nos maquinários que eu vou ter na minha usina. O beneficiamento, ele acontece num local fechado, a gente chama de usina de beneficiamento. Alguns locais chamam de tratamento de minério.
Beneficiamento, tratamento, aqui vai ser a mesma coisa. Aqui dentro da usina, aqui no beneficiamento, eu vou ter todos os processos para separar o material e concentrar. Separar. Separar o que presta do que não presta. Separar o que eu quero do que eu não quero. Concentrar. Aí vai entrar a parte de teor. Vai entrar a parte de quantidade, de qualidade de material. A separação é só separar um do outro, né? O azul do amarelo. A concentração é pegar o que tem de melhor naquele amarelo, por exemplo, que eu vou usar o que eu tenho de melhor. Então, quem faz separação e concentração é o beneficiamento. Todas as etapas envolvidas para separação e concentração são da área do beneficiamento, fazem parte ali do beneficiamento de minérios, que é o que a gente vai começar a ver nessa disciplina. Hoje a gente vai ver um pouquinho, né, mas a gente vai ver o restante aí nas próximas aulas. Então, o beneficiamento vai ter parte de quebra, que é a fragmentação, vai ter parte de classificação, né, que é separar por tamanho, vai ter parte de concentração, que é enriquecer o meu produto, a gente vai falar mais para frente, né, deixar o meu produto com teor mais alto. Teor, pessoal, é quantidade do que eu quero. Aí eu tenho teor, eu falo, eu tenho uma frente aqui com teor de 2%. Esse teor de 2%, quando eu falo isso, significa que em todo aquele material ali, somente 2% é o que me interessa. Vocês acham 2% pouco? Né? O teor de uma mina de ouro, ele chega a ser 0,01%. Ele é tão pequeno, que não é falado nem em porcentagem. A gente usa outra unidade, que é a grama por tonelada. Quando eu falo, minha mina de ouro tem 5 gramas por tonelada. O que isso significa? Que eu vou ter que retirar 1 tonelada de material, 1 tonelada é 1.000 quilos, para retirar 5 gramas de ouro. E esse é um teor viável. Esse é um teor de ouro que eu consigo vender e ainda ganhar dinheiro em cima disso daí. Então, dependendo do material, dependendo do elemento, dependendo do meu produto, eu vou ter teor diferente. Se eu pegar aqui o teor de nióbio, né, da nossa mineradora que tem aqui, que é uma mineradora de nióbio, o teor ali é 3%. Né? Então, se tirar 100 quilos de material, 100 quilos de terra, só 3 vai ser o que me interessa. É um teor bom, um teor alto. Para nióbio. Agora, para fosfato, que é o que a vizinha retira, a Mosaic retira. O teor de fosfato já precisa ser mais alto. Né? O teor de fosfato ali sai um concentrado mais ou menos de 40%. Ali nas frentes de Lavra, a gente consegue achar ali 20%, 30% de teor. Não depende do elemento. Tem elemento químico que é mais caro, consequentemente, ele vai ser mais raro. Né? Na verdade, ele é caro porque ele é raro. Quanto mais raro, mais caro. Porque mais caro vai ser o processo de retirada. Então, vai ser teor mais baixo. Aquele material que eu tenho mais, que é mais abundante, eu vou retirar um volume maior e ele vai ser mais barato. O fosfato, que é utilizado em fertilizante, eu preciso retirar um volume alto. Eu preciso vender muito, porque eu utilizo muito fertilizante. Então, eu tenho um teor mais alto comparado com a maioria dos metais, que são mais raros, que são mais caros, vai ter um teor menor, um teor mais baixinho. Ok? Aqui um resuminho, né, de todo o processo ali de mineração. A gente fala de mineração, não é só a mina. A gente tem todo um aparato ali, todo um suporte para essa mineração. Aqui começa aqui no meio, aqui a operação de lavra, que seria a mina. Né? A operação de lavra, que é a retirada do material. Mas antes de eu começar a retirar aqui, eu preciso planejar.
Porque nem tudo que está nessa mina vai ter o que me interessa. Vai ser viável eu tirar. Eu vou ganhar dinheiro retirando. Então eu preciso planejar. E eu também não posso aqui, ó, tirar tudo que eu quero de qualquer forma. Eu preciso manter uma estrutura. Eu preciso manter estabilidade nisso daqui. Isso daqui, pessoal, eu não vou concretar, eu não vou fazer asfalto aqui. Vai ficar a terra pura. Vai ficar o solo ali exposto. Então eu preciso de todo um planejamento para manter isso daqui em pé enquanto eu estou operando e depois que eu terminar a minha operação. Então, essa parte de infraestrutura de mina entra no planejamento, entra na topografia. E vai estar trabalhando ali junto com a lavra. Você tem a disciplina de lavra e de análise topográfica, né, que são disciplinas isoladas, mas que precisam caminhar juntas ali para a minha retirada. Depois da lá, aqui, junto com o planejamento de minas, perdão, eu vou ter a geologia e pesquisa. Né? Como é que eu vou planejar o que eu vou retirar aqui se eu não conhecer? Quem faz reconhecimento de área é a geologia, é a pesquisa. Né? Quem trabalha aí com geologia, bate o olho em certos materiais, já sabe o que que é. Né? Com o tempo vocês vão ficando assim também. A gente vai conhecendo mais uns minerais do que outros, depende da abundância que tem em cada região. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem muito, ali para o sul, né, do país, tem muito carvão mineral. Então, o pessoal lá do sul conhece carvão mineral só de olhar de longe. Aqui, a gente já não tem carvão mineral. Se eu mostrar um carvão mineral para vocês, vocês vão achar que é um carvão vegetal, né? Porque a nossa região não tem. Já aqui a gente vai ter muita mica. Quem trabalha na área aí sabe que a mica é uma praga. Mica é um mineral que ele é folhadinho, né? Ele é cheio de laminazinhas, e aquilo no processo só atrapalha. Né? A mica ela é um inferno, porque ela não deixa eu fazer mais nada, porque por causa da parte física dela ali, do formato dela ali, ela acaba atrapalhando. Ela forma umas laminazinhas, aí no meu processo de beneficiamento eu preciso que um mineral boie e o outro afunde. E a danadinha da mica vai boiar, mas eu não quero que ela boie. Então a mica aqui, pra gente, é praga. Né? Magnetita, para nós aqui também é trabalho, é complicado, né? Atualmente está vendendo magnetita. Né? As mineradoras da nossa região aqui estão comercializando a magnetita que antes era um rejeito, antes era jogado na barragem, jogava tudo fora aqui. Né? Para quem não conhece magnetita, magnetita é um ímã natural. Por isso que tem esse nome, magnetita, né? Porque ela tem magnetismo. Ela gruda em tudo. Ela é pretinha, parece um ímã, né? E ela é utilizada para fazer ímã. Ela, apesar de ter um teor de ferro bom, ainda não tem nenhum processo que seja viável de retirar o ferro dela para comercialização. Então, ela é utilizada aí mais para fazer ímã. Por que que as mineradoras estão vendendo? Ela é um rejeito, ela é densa e ela é resistente. Estão estudando, estão colocando ela ali junto na construção civil, né? Utilizando no asfalto, utilizando ali na parte de estrutura de prédio, né? Estão utilizando aí a magnetita. Depois vocês vão ver isso mais para frente também na geologia. Então aqui a geologia vai estar junto com a mina, o planejamento de mina, que vai estar junto com a operação de lavra. Eu retiro o material daqui. Eu retiro, né, uma terrinha daqui. Eu preciso quebrar esse material que está saindo daqui. E aqui eu vou retirar blocos grandes. Aí entra a parte da geologia. Eu tenho materiais que a gente chama de friável. Friável é que é mais fácil de quebrar. Consigo quebrar com essa maquinazinha aí, ó, com essa escavadeira. Eu não preciso de explosivo. Eu já tenho material que é muito duro, muito resistente, que eu preciso detonar. Eu preciso pegar uma bomba, uma dinamite ali, colocar e explodir. Isso daí é lavra. Essa parte aí de detonar é lavra. Exemplo, fosfato nosso aqui é um minério duro. Preciso de explosivo.
Nas mineradoras aqui da região, tem detonação todo dia, 11 horas da manhã. Já tem o minério do de nióbio aqui nosso, ele é um minério friável, ele não precisa de explosivo. Ele é retirado com essa escavadeira. A lança da escavadeira vai ali e retira o minério. Retira o material, perdão, você não sabe o que é minério ainda, retira o material que vai ser utilizado. De qualquer forma, eu não quebro ele do tamanho que eu preciso para fazer a separação. Então, eu vou precisar ir para uma etapa que a gente chama de britagem. A partir do momento que começa aqui, ó, a britagem, já é beneficiamento. A operação de lavra é só essa retirada da mina. Chegou na britagem, já é beneficiamento. O britador fica o mais próximo possível da mina ou dentro da mina, para diminuir custo com transporte. Né? Então, mesmo o britador estando fora da usina de beneficiamento, ele é beneficiamento, tá, pessoal? Ele é a primeira etapa do beneficiamento. Vai ser a britagem. Aqui da britagem, quebrou o meu material, vai para um pátio de homogeneização. Para que serve isso? O minério, o material que eu retiro aqui, ele não é uniforme. Ele não é igualzinho em toda a mina. Eu vou ter diferenças. Diferença de densidade, diferença de teor. E a minha usina, que é um tanto de máquina junto, foi projetada para receber, né, uma certa característica de material. Aqui na mina, eu vou ter material diferente o tempo todo. A minha usina, eu não consigo mexer nela, alterar o meu equipamento toda hora, para receber cada hora um material diferente. Então, eu preciso de homogeneizar. Eu preciso manter uma média, manter um padrão para alimentar essa usina. Então, eu tenho o pátio de homogeneização. Nesse pátio de homogeneização, eu vou pegar o material dessa mina de um lado aqui, que vai ter um teor baixo, que vai ter uma quantidade baixa de ouro, com um lado que tem uma quantidade mais alta de ouro. No pátio de homogeneização, eu vou misturar os dois e vou fazer um material que tenha uma concentração média de ouro, para minha usina conseguir rodar. Porque senão ela não roda. Não é que ela vai parar, ela roda. Só que aí o material que sai daqui, o produto que sai daqui não serve para nada. Então eu preciso homogeneizar. Então depois da britagem, eu vou ter esse pátio de homogeneização. Olhando ele na mineradora, é uma pilha muito grande de terra. Uma pilha alongada, muito grande de terra. Né? Porque a gente retira o minério da terra. Essa pilha ela é feita de uma forma que vai homogeneizando o material. Faz parte da lavra, isso daí, vocês vão ver na disciplina de lavra. Depois que homogeneizou, vai para a usina de beneficiamento, aonde ocorrem as etapas de separação e concentração do material. Essas etapas aí vai depender do meu material. Cada material tem um beneficiamento diferente. Material mais duro, eu vou precisar de quebrar mais. Então, eu vou ter mais equipamentos para fazer essa fragmentação. Material mais mole, eu não vou precisar de quebrar tanto. Então, eu vou ter menos equipamentos ali para fazer essa quebra do material. A forma de separação depende do meu material. Tem material que eu consigo separar por cor. Tem material que eu consigo separar por densidade. Tem material que eu só consigo separar por propriedade química. Aí o meu maquinário dentro da minha usina vai ser de acordo com o material que eu estou trabalhando. Não existe, pessoal, usina padrão. Eu tenho o mesmo minério, né, aqui em Araxá e na Tapira, em Patrocínio, em Serra do Salitre. Tudo é o mesmo minério. Catalão, Cajati, tudo é o mesmo minério. Tudo é fosfato. Só que todas as usinas são diferentes. Vão ter suas peculiaridades. Mesmo sendo o mesmo material, o mesmo minério, né, o meu mesmo produto, muda de região para região.
né, a acumulação, o formato dele ali vai mudar de região para região. Então a minha usina vai mudar. Não existe usina padrão, então não vai ter como a gente estudar uma usina padrão. A gente vai ver um geral de todos os maquinários que são utilizados, né? E esses maquinários são utilizados de acordo ali com o produto que eu estou trabalhando. Certinho? Vamos lá. Tranquilo, pessoal? É muita informação, né? Mas a gente vai rever tudo detalhadamente mais para frente. Continuando. Na apostila de vocês, começa ali falando de rocha ornamental. Antes de chegar falando de rocha ornamental, vocês têm que entender o que é uma rocha. Alguns aí já sabem, outros não. Uma rocha, pessoal, é um agregado consolidado de um ou mais minerais, formado a partir de processos geológicos. Tá. O que é mineral? Vamos lá. Mineral é um sólido homogêneo, né? Ou seja, é um sólido, tem que ser sólido. Ele é homogêneo, né? Ele é assim, ó, bem parecido às partes dele, de ocorrência natural, ou seja, eu não posso fazer, ele tem que ser natural, né? Você tem que encontrar ele naturalmente na natureza. Inorgânico, esse inorgânico significa que ele não tem matéria orgânica, que ele não foi feito por ninguém ou por nenhum animal, que tem uma composição química definida e uma estrutura cristalina. Cada mineral vai ter uma composição química. Esse primeiro aqui é um quartzo. O pessoal deve conhecer ele aí, é um ametista, que é um quartzo roxo. A fórmula química dele é SiO2, né, que é silício e oxigênio. Qualquer quartzo que você pegar no mundo vai ter essa composição química de silício e oxigênio. Por que que tem variação de cor? Impureza. Cada impureza vai dar para o quartzo uma cor diferente. Eu tenho quartzo amarelo, verde, azul, rosa, cinza, leitoso, que é o branquinho, e eu tenho quartzo transparente, de acordo com essas substâncias que entraram ali como contaminante. Aqui eu tenho uma galena, né, o minério de chumbo. Esse azulzinho aqui é uma malaquita. Né? São minerais, vocês vão ver na disciplina de mineralogia depois, né? Cada um tem um nome de acordo com suas características de composição e de estrutura cristalina. Pessoal, eu vou ter que pegar um pouquinho mais de água ali, rapidinho. Um minutinho eu já volto. Tá ok? Desculpa, pessoal, voltei na gravação. Eu corto essa parte. Só porque eu engasguei aqui e não ia conseguir falar. Continuando. Então, pessoal, para ser mineral, ele tem que respeitar essas 5 características. Ele tem que ser sólido, tem que ser homogêneo, tem que ser natural, tem que ser inorgânico e ter uma composição química definida e uma estrutura cristalina. Né? Então, o mineral a gente vai encontrar ele naturalmente na natureza. A rocha é um agregado desses minerais, é um acúmulo desses minerais.
Eu vou ter rochas que são formadas por vários tipos de minerais, e eu tenho rocha que é formada por um mineral só. A diferença maior de uma rocha para um mineral é o tamanho, né? A rocha ela vai poder ter ali quilômetros de extensão. O mineral não, o mineral ele é isolado, ok? Essa rocha aqui, ela vai ter dentro dela, na composição química dela, elementos químicos que me interessam ou não. Esses que me interessam aí vai ter um nome, os que não me interessam vai ter outro. Vamos ver mais para frente. Jazida mineral. Né? A jazida de mineral é aquela massa ou volume de material que é economicamente aproveitável, composta por rochas. Ou seja, é aquela rocha que tem alguma coisa que eu vou vender. Se eu tenho uma rocha que tem algo que dê para vender, essa rocha vai ser uma jazida mineral. Essas jazidas ocorrem em determinados locais aí da superfície terrestre ou até mesmo no seu interior. Aí vocês devem pensar, eu tenho mina céu aberto, que é aquela mina que fica aberta, tem aquele buracão, e eu tenho a mina que é subterrânea, que eu tenho que entrar, né, num buraco ali, descer e ir para a mina subterrânea. Essa diferença aí da mina, se ela vai ser acima, na superfície, ou se ela vai ser embaixo, é de acordo com a localização dessa jazida, né, dessa massa de material que é economicamente aproveitada. Se a minha massa de material, que é economicamente aproveitável, tiver no subsolo, eu vou precisar de adentrar o subsolo para retirar. Não tem como eu querer retirar aqui em cima se ela está embaixo. Então eu tenho que acessar por baixo. Se eu acesso por baixo, mina subterrânea. Se eu retiro por cima, né, se eu consigo acessar ela por cima, aqui, mina céu aberto. Vai considerar céu aberto ou subterrâneo a exposição dos trabalhadores, ok? Porque se a gente for pegar a localização das jazidas, todas vão ser subterrâneas, todas vão estar ali na terra. Então vai ser a localização do trabalhador. Se o meu trabalhador ficar a maior parte do tempo dele em campo aberto, a céu aberto, eu considero a minha mina céu aberto. Se o meu trabalhador precisar adentrar em algum local e ficar no subsolo, é uma mina subterrânea, ok? Isso aí também é Laura, vocês vão ver na Laura. Mina. Mina é uma escavação que é destinada à obtenção de algum produto que é útil. Não é somente de minérios, não é somente de jazidas minerais. Pode ser de combustível, pode ser água, né? Você já deve ter ouvido falar de mina de água. Né? A mina é qualquer escavação, qualquer buraco ali, para retirar algo que é útil para o ser humano. A mina, ela é uma jazida que está ou que esteve em lavra. Como assim? Ela é uma jazida, ela é uma rocha, né, que é uma massa que é economicamente viável, que pode estar sendo explorada ou que já foi explorada. Ou seja, uma mina nunca deixa de ser mina. Por isso que eu tenho minas abandonadas, minas desativadas. A mina nunca vai deixar de ser mina. A jazida, a gente vai ver que ela já pode deixar de ser jazida. Que ela só é considerada jazida se ela for economicamente aproveitável. Se eu conseguir retirar aquele material ali, processar ele, separar o que eu quero e vender com uma margem de lucro. Enquanto ela é economicamente aproveitável, ela é uma jazida. A partir do momento que ela não é mais considerada uma jazida. Mas, se eu retirei, ou se eu estou retirando, ela vai ser sempre uma mina. Aí pode ser uma mina abandonada, uma mina desativada ou uma mina em operação. Conceito de minério e estéreo. Isso é muito importante. Lá na minha mina, lá na minha jazida, lá onde é que eu descobri uma rocha que tem algo que me interessa, eu vou ter esses dois elementos, o minério e o estéreo. O minério é a parte da jazida que tem algo que eu vou retirar com lucro. Pode ser ouro, pode ser ferro, cobre,
diamante, fosfato, nióbio, terras raras, que mais? Areia, é, tudo que foi economicamente viável, né, que eu puder vender, que eu puder retirar e vender, é minério. O restante que sobrou ali, a outra rocha, vai ser o estéreo, que é a parte ali da jazida que não tem substância aproveitada. Essa parte aí vai ser descartada ou armazenada em algum local para depois ser utilizada ali para recapeamento, para reconstrução de áreas degradadas. Ok? Então, na mina, pessoal, eu tenho minério e estéreo. Nas minas a céu aberto, o que mais acontece é o estéreo estar em cima, né? Se é aquela parte ali que está recobrindo o minério está embaixo. Então, o estéreo é aquela parte de cima que eu vou retirar, eu vou armazenar, e o minério é o que eu vou retirar e vou mandar para o beneficiamento. O estéreo, gente, não vai para o beneficiamento. Ele é separado lá na parte do planejamento de mina. Aí vai ser retirado um caminhãozinho que pegar estéreo vai levar para um depósito, o caminhãozinho que pegar minério vai levar para a usina, vai levar para a britagem, vai levar para a parte do beneficiamento. Ok? E minha bateria está acabando. Um minuto. Ó, eu vou ficar sem computador aqui. Além desses conceitos de minério e estéreo, eu também tenho outros conceitos que é o de ganga e mineral minério. Dentro da mina ali, dentro da minha, da minha massa mineral, eu vou ter o minério e o estéreo, ok? O minério vai para a usina. O minério vai passar pelo processo de separação e concentração. O estéreo não vai. O estéreo vai ser depositado ou vai ser remanejado para algum outro local. Esse minério ele vai ter uma divisão. Nem tudo que está no minério vai ser economicamente viável para mim. Nem tudo que é minério vai ter valor econômico. Então, dentro do minério, eu vou ter partes que são economicamente viáveis e partes que não são economicamente viáveis. Aí eu tenho essa separação. Do minério, a parte que é economicamente viável, eu chamo de mineral minério. Porque na maioria das vezes é um mineral que tem aquele elemento químico que eu quero. Por exemplo, o mineral que eu retiro o fósforo, que é o meu fosfato, né? Que é da onde eu faço o fertilizante, ele chama apatita. Ele é um minério que vai ter várias substâncias químicas nele, e dentro dessas substâncias, entre elas, vai ter o fósforo, que é o que eu quero. Então, ele é o meu mineral minério. É dele que eu vou retirar o fósforo, ok? O restante que eu tenho ali, né, junto com ele, que não é fósforo, eu chamo de ganga. A ganga é o que eu vou jogar fora. É uma historinha interessante aí. Uma vez eu estava dando essa aula, um aluno virou para mim e falou que o tio dele tinha apelido de ganga. Né? E ele começou a rir e falou assim: agora eu entendo por que, que ele tem o apelido de ganga. Porque a ganga, pessoal, é lixo, é rejeito. Ela vai ser jogada fora. Né? Então, o rejeito ele é composto pelos minerais de ganga, pelos minerais que não tem o que me interessa. Então, eu vou ter na mina o estéreo, que é o que não tem nada que me interessa, ele nem vai ser processado, ele só é retirado ali porque está atrapalhando para eu chegar no minério, igual está aqui no, na imagem, ó, o azulzinho aqui é o estéreo, ok? Então eu tenho que retirar ele aqui para eu poder chegar no amarelinho, que é o minério, que é o que me interessa. Então, o estéreo, eu vou retirar ele só para acessar o minério. Se ele não estiver atrapalhando eu acessar o minério, eu nem vou mexer com ele vai ficar lá. Ele continua sendo estéreo, mas eu nem vou movimentar ele. Eu só vou movimentar se eu precisar. Igual para retirar aqui, ó,
eu preciso ter acesso. Para eu ter esse acesso, eu vou precisar de retirar aqui um pouquinho desse estéreo. Aqui o amarelinho é o minério. O minério tem uma composição vasta, uma composição rica, então ele tem vários elementos nele. Alguns desses elementos são interessantes. Vai ser o mineral minério. O que não é interessante é a ganga. A minha etapa de beneficiamento é a etapa de separar mineral minério de ganga. O que sai da minha usina de beneficiamento, o que sai do final ali do processo de beneficiamento é o concentrado, né, o produto chama concentrado, que vai ter uma alta concentração de mineral minério. Aí entra a parte aí da mineração. Nem toda etapa, nem todo processo de mineração vai te dar um produto final completo. A mineração acaba, pessoal, no beneficiamento. Existem minérios que você beneficia e já tem o produto final. Exemplo, material de construção civil. Material de construção civil, você já retira e já vende. A brita que a gente utiliza ali para fazer concreto. A brita nada mais é do que uma rocha que eu quebrei do tamanho de brita para misturar junto com o cimento e fazer o concreto. Então a brita, ela é um bem mineral, né, que vai ser um produto final do beneficiamento. E o beneficiamento da brita é só o processo de quebra e de classificação, que é separação por tamanho. Porque a minha brita ali eu vou ter um tamanho ideal para ela. Então eu passo por uma peneira, onde eu vou separar a brita que é mais maiorzinha da que é menor. Aí eu tenho a brita 0, brita 1, brita 2 e vou vender de acordo com a grossura dela. Eu falo grossura, a gente vai ver mais para frente, isso é granulometria, né, que vocês viram aí como munição e classificação. Eu vou classificar por tamanho. Já tem outros processos que depois da mineração, que depois do beneficiamento, vai ter que ter outras etapas para finalizar aquele produto. Exemplo, fosfato. Fosfato a gente retira ali um concentrado apatítico, ou seja, um material que tem uma alta porcentagem de apatita. Esse concentrado apatítico vai passar por um processo químico, onde mistura ali com ácido sulfúrico, para separar o fósforo do restante. Então, o concentrado é o concentrado apatítico, que sai da mineração, que acaba ali na usina, é o concentrado apatítico. O que passou dali para frente não é mineração mais, aí já é química, mas é necessário para ter o produto final. Certo? Minério de ferro. Eu retiro ali um concentrado de hematita. Hematita é o mineral minério de ferro. Tem até na apostila de vocês falando um pouco sobre minérios de ferro. Então, o minério de ferro e hematita, o que sai do beneficiamento é um concentrado com alto teor de hematita. O restante dos processos, para isolar o ferro ali, já não é mais mineração. São atividades correlatas, aonde o técnico de mineração pode estar atuando, mas já não é mais considerado mineração, já é química, já é metalurgia, né, de acordo com o processo que você precisa fazer para isolar aquele elemento, aquele material que você quer. Aí eu vou ter materiais que eu consigo já vender direto, e eu vou ter materiais que não, que vai passar por vários outros processos. Né? Uma crítica que tinha, assim, muito, ainda tem um pouquinho, que o Brasil produz muito minério de ferro e exporta quase tudo. Atualmente já melhorou, já está utilizando aqui. Mas o Brasil acabava que ficava só com a mineração. Ele retirava o minério de ferro e mandava embora. Quem fazia o processo, quem fazia a parte de industrialização já não era o Brasil, mas já era outros países. Agora já melhorou um pouco, mas ainda tem esse problema aí, que a gente exporta minério, e não produto acabado. A gente deveria exportar produto acabado para agregar valor, gerar emprego, rodar a economia e várias outras coisas aí. Ok? Então aqui, pessoal, o mineral minério é o mineral economicamente aproveitável do minério, é a parte que me interessa. Exemplo, hematita.
que tem a fórmula química Fe2O3, que é o minério de ferro. A ganga é aquilo que está ali junto, né, no minério, mas que não me interessa. Exemplo aqui, a ganga do minério de ferro é uma areia de quartzo, é um silicato, é uma sílica, é SiO2, que é aquela areinha branca, o cascalho que a gente utiliza na construção civil. Então, o nosso minério de ferro, principalmente aqui no Brasil, ele vai ser bandado, que a gente fala, ele é todo listradinho. Aí ele tem uma listrinha preta, uma lista vermelha. A lista preta é onde está a hematita, que é o minério de ferro. A parte vermelha é um quartzo que ficou vermelho por causa da oxidação do ferro que fica próximo dele. Aí essa parte vermelha é lixo, é rejeito, é ganga, que é o que as mineradoras estão vendendo para a construção civil com um valor mais baixo aí para diminuir a utilização de barragem, porque antes ia tudo para barragem. A gente vai falar da água também depois, pessoal, que a água ela está presente em todo o processo de beneficiamento. São pouquíssimos processos que não utilizam a água, né? E a questão também de não ter mais barragem, né? De evitar-se a barragem, porque o beneficiamento é praticamente impossível fazer sem água, de alguns processos, tá bom? Tem processos que não pode pôr água, mas a maioria dos processos eu preciso estar trabalhando com a água ali, que é o que vai gerar, né, mais impacto, barragem e outras coisas que a gente depois pode comentar. A apostila de vocês adentra aí na parte de rochas ornamentais, né? A rocha ornamental, pessoal, ela não tem um beneficiamento, né? Ela tem uma etapa muito curtinha ali que alguns livros consideram beneficiamento, outros não. O beneficiamento de uma rocha ornamental é somente o corte e o polimento dela. Que se for olhar, não é usina, não é beneficiamento, já é uma adequação para mercado. Para quem não sabe o que é rocha ornamental, é aquela rocha que é retirada da natureza e aproveitada diretamente da forma que eu encontrei, né? Talvez eu só cortando ela ou polindo ela. Né? Exemplo de rochas ornamentais, o granito. Tem vários tipos de granitos. Se você for numa loja que tem rochas ornamentais, eles vão falar para você que tem granito preto, granito vermelho, granito azul, não sei o que tem. Não tem esse tanto de cor, não, tá, pessoal? Eles colocam como granito o nome comercial. Mas a rocha granito, ela é ou branquinha, assim, com preto, ou vermelha. No máximo, ela vai ter uma variação de azul. Aquela rocha preta que eles vendem como granito preto, geologicamente falando, é um gabro, não é um granito. Mas isso aí depois vocês vão ver na geologia. Um exemplo aí, granito, utilizado em mesa, pia, revestimento mesmo, é tudo feito de granito. Piso, né, fazem de granito. Aqui uma retirada de um granito mais clarinho, né, que é a lavra em blocos, que a gente chama. A lavra de rocha ornamental, ela é mais complexa, ela é mais chatinha de fazer. Porque eu não posso pegar essa rocha e quebrar ela inteira. Não posso moer ela igual eu preciso quebrar em outras, em outras substâncias, né? Por exemplo, minério de ferro. Então, a lavra de rocha ornamental, ela requer um pouquinho mais de cuidado, porque eu preciso cortar a rocha um tamanho grande para ela ser utilizada. Não posso fragmentar, não posso pegar rachadura, né? Porque eu vou utilizar ela inteiriça. Né? Então, ali, né, um exemplo ali de granito. A ardósia, né? Atualmente eles não andam utilizando muito, mas antigamente, quase toda casa que a gente ia tinha um piso de ardósia, né? Ardósia verde. A ardósia é uma rocha ornamental. No Brasil, utilizado para piso, para calçamento. Fora do Brasil, ela é utilizada em telhados também. O processo da lavra e da ardósia é um processo de corte mesmo. Pega, corta ela com essas máquinas ou com fio diamantado
E depois a ardósia ela é muito interessante por ela ser foliada, o processo de formação dela, ela cria camadas, né, parecida com a mica, né, parecida com uma massa folhada mesmo, e você consegue separar ela dando uma pancadinha, né? Então eles cortam ali os blocos e a separação dos pisos de ardósia é feito manual. Em Minas Gerais, a gente tem uma jazida grande na região ali de Papagaios, que exporta a grande maioria do produto dela é exportado para fora do Brasil para fazer telhado nos outros países, né? Países do hemisfério norte, o telhado deles tem que ser diferente, não é igual o nosso, o telhado deles é de ardósia. Tem até um exemplo aqui. Aqui, pessoal, é ardósia. Aqui também. Eles utilizam a ardósia porque ela é mais resistente, ela precisa ser resistente à neve e precisa ser escorregadia, né? O pessoal aí já deve ter tomado tomba aí em piso de ardósia, o negócio escorrega pra caramba. Então, fora do Brasil, ela é utilizada no telhado, porque a neve cai, não acumula, escorrega e cai sobre ela. Esteatito, que é a pedra-sabão, né, muito utilizada em esculturas, mas também é utilizada em revestimento. A gente tem o mármore, né, branquinho, bonitinho. Ele pode ter algumas manchinhas ali pretas, que são as foliações desse mármore. Tem mármore que tem detalhes em verde, de clorita, né? Quanto mais, assim, mais esses detalhes aí deixam o mármore mais caro. A gente tem muito mármore no Brasil, na região da Bahia, região do Espírito Santo. A gente vai ter muita lavra de rocha ornamental. Olha esse mármore bonito. Esse aí numa pedreira de mármore é desse jeito, pessoal. É branquinha, é a coisa mais bonita que tem. Né? Eu já tive a oportunidade de conhecer. Você passa a mão assim no paredão, o paredão tá lisinho, branquinho, dá até dor nas vistas, de tão branco que é. O pessoal que trabalha lá tem que trabalhar de óculos escuros, né? Por causa da alto índice de refletância que tem o mármore. Então, como ele reflete muito, ele tem que trabalhar ali com óculos escuros, que no final do dia você fica com dor de cabeça por causa do reflexo ali do sol. Você retira uma árvore dessa forma, os bloquinhos, esse bloquinho aí depois é fatiado e vendido para marmorarias aí fazerem, né, as pias, as tampas de mesa, o que for utilizado, essa pedra ornamental. O quartzito, né, ele é mais feinho, mas ele é muito utilizado também. Eu utilizo ele muito para fazer é, calçamento ao redor de piscina, colocam ele também em parede externa, né? Você já deve ter visto ele. Né? Ele é meio amarelado, amareladinho, ele é bem resistente, ele é bom, porque ele resiste ali à chuva, né, e o calor. Aqui o quartzito, ó. O pessoal usa muito em beira de piscina. Ele é muito utilizado aqui no Brasil. Falar um pouquinho sobre essa lavra em blocos, vamos ver se dá tempo, mais uns 10 minutinhos. Em inglês é chamado de carry mining, né, que é a lavra em blocos. Também é conhecido em alguns locais como lavra de pedreira, porque é uma lavra que retira pedra. Eu chamo de pedra, o que vai ser utilizado diretamente ali na construção civil. É um método ali destinado à lavra de blocos de materiais como granito, mármore e outras rochas que vão ser utilizadas ali para revestimento. As bancadas são chamadas faces e são verticais. Só faltou a palavra ali, né? Ela faz um cubinho perfeito, porque essa rocha ela me oferece resistência para fazer um paredão, o que não acontece em outros tipos de mina. Certo? Uma mina ali, né, por exemplo, a mina de fosfato, a mina de ferro, eu não posso fazer um paredão de 90 graus, senão porque não vai cair. Né? Então é somente as rochas ornamentais que eu consigo fazer esse corte aqui, ó, de 90 graus. Essas faces retas com ângulos de 90 graus.
A mina também é chamada de lavra de pedreira, como eu falei para vocês, e ela consiste na produção aí de blocos prismáticos que têm as suas dimensões regulares, formas regulares grosseiramente. Essa lavra ela tem um custo muito alto e tem-se uma dificuldade grande para cortar esses blocos. O mais utilizado aí é uma dimensões de 3 por 2 por 1. Tem lavra que vai ter dimensões diferentes, de 6 metros, 3 metros. Aí na apostila de vocês fala sobre a lavra de bancadas baixas e de bancadas altas, que é a diferença do tamanho desse bloco. O tamanho do bloco vai depender da resistência que eu tenho daquela rocha. Se essa rocha não tiver muita fratura, eu consigo fazer um bloco maior. Agora, se for uma rocha mais quebradiça, eu preciso fazer um bloquinho menor. Algo dentro da mesma mina, eu posso ter bancadas de tamanhos diferentes. Eu posso ter linhas ali, a gente tem imagens mais para frente. Linhas ali com uma altura de 3 metros, outras com altura de 5, outras com altura de 6, dependendo da fragilidade daquela rocha naquele local. O custo da lavra em blocos chega a ser, em média, 30 a 50 vezes maior do que os outros tipos de lavra, ok? Porque eu não posso quebrar a minha rocha. Aqui, se eu for retirar um bloco desse e quebrar, eu perco ele, eu inviabilizo ele. Então, além desse custo ser alto, ah, o, o resíduo é alto também, que eu acabo jogando muito fora. Aí aquele termo bota fora, que não se fala mais, não se é utilizado mais, veio dessas lavras de pedreira, lavra de blocos. Porque acaba que era muito material jogado fora, eles não tinham onde jogar, como fazer, não estavam interessados também, jogavam eles em morros, ia jogando esse rejeito lá, começou a ser chamado de bota fora, né? Botava para fora tudo que não fosse economicamente viável. Hoje em dia nem pode se mais utilizar esse termo, né? Porque é um termo muito que remete aí a ter uma atividade muito agressiva ao meio ambiente. Esse método de lavra ele é altamente seletivo e tem uma baixa produtividade. Você gasta muito tempo, muita energia para tirar um bloco desse daí, né? Que se for pegar para comparar com uma mina de outros elementos, aí você retira em muito menos tempo, com muito menos energia. Aqui uma imagem para vocês verem, né? Essa daqui é uma lavra. Essa daqui é uma pedreira, na verdade, um negócio pequeno, só para vocês verem a beleza dessa rocha. Por fora a gente vê, ela tá toda destruidinha, né? Ela foi intemperizada. O que é o intemperismo? O intemperismo é que ela foi sendo decomposta por ação da natureza mesmo, chuva, vento, oxidação, né? Aí quando você corta ela por dentro, ela é diferente, ela é toda bonitinha, toda bonitona ali, que é a parte que não sofreu com o intemperismo. As técnicas de corte, né? Eu tenho métodos cíclicos e métodos contínuos. Cíclico é aquele que tem um ciclo, né? Começa e para, que é perfuração explosivo, perfuração contínua, divisão mecânica por cunhas e divisão por agente expansivo. Tem imagem aqui na frente. O contínuo é aquele que não usa da perfuração, faz o corte diretamente, ou com maquinário, né? Ou até mesmo com jato d'água. Esse jato d'água ele vai ser mais para volumes menores, tá? Mas faz o corte. Existe o corte por jato de água. A perfuração contínua, eles fazem a perfuração, furos aqui muito próximos uns dos outros, e depois une esses furos, né, com a própria perfuratriz. Aí faz o corte. A divisão em cunhas, não sei se vocês já viram, eu acho que eu separei alguns vídeos, mas não vai dar tempo de passar. De qualquer forma, eu vou colocar os vídeos lá para vocês, que são links do YouTube. Essa divisão por cunha aqui, ela é manual, né? Eles vão batendo a marreta aqui. Aqui são duas partes de metal, né? Essa daqui
você coloca ela, que é tipo um grampo, e essa aqui é tipo uma estacazinha. Você vai furar, fazer a perfuração, colocar o grampo, colocar a estaca por cima e ir na marreta batendo nessas estacas. A rocha em si vai perdendo ali a resistência e quebra juntando os furos que você fez anteriormente. Tem muito vídeo mostrando isso daí, principalmente fora do Brasil, uma parte mais assim, menos industrializada, né? Uma parte até mesmo de trabalho, um trabalho mais rígido, mais forte, até mesmo trabalho escravo. Antigamente era feito assim, essa divisão por cunhas ainda é utilizada, mas muito em pedreiras pequenas, né? Em unidades aí que fazem a retirada sem muita mecanização. A divisão por agentes expansivos, que ela é interessante, você faz a perfuração, existe um material, um produto ali que chama argamassa expansiva, ela é uma espécie de um cimento que você mistura com a água e ele vai reagir. Depois de um certo tempo ele reage, né, e vai aumentando de volume, vai crescendo ali de tamanho. Então, você pega, faz essa mistura, coloca dentro dos furinhos e com o tempo essa massa ela vai dilatar e esse dilatamento dessa massa vai quebrar ali o bloco de rocha, fazendo ali uma divisão por esse agente que é chamado agente expansivo. E tem o corte por fio diamantado, que é um maquinário que vai pegar um cabo de aço diamantado e vai cortar ali o meu bloquinho de rocha. Aqui tem um link do YouTube, mas eu acho que eu vou deixar para vocês assistirem depois. Aqui o corte com jato de água, bem interessante também. Também tem um link do YouTube. Eu vou estar mandando para vocês, porque nosso tempo já foi, já acabou. Eu vou mandar para vocês assistirem depois esse corte que é feito com água sob pressão. A gente vai ter a lavra por bancadas baixas e bancadas altas, e essas de bancadas altas, ela tem a divisão ali por lavra por desabamento e por matacões. A primeira imagem aqui é a lavra por desabamento. Eu faço o corte do bloco e vou desabá-lo, vou jogá-lo ao chão. Só que não é de qualquer forma, senão ele quebra. Quando eu vou fazer esse tipo de lavra, eu preciso fazer aqui, ó, um montinho de material para amortecer a queda desse bloco. Por isso que eu falo lavra por desabamento. Eu vou desabar esse bloco e esse montinho aqui vai amortecer a queda para que ele não quebre. Eu preciso fazer esse tipo de lavra. Precisa ser com blocos de de grande altura e baixa largura, porque senão ele quebra muito. Né? Tem uma largura ideal ali, e se ele for muito largo, eu não consigo fazer o desabamento dele. A lavra por matacão, matacão é o nome que é dado a uma unidade geológica de grande tamanho, né, isolada. Aqui é um exemplo do matacão, né? Alguns matacões aí são minerados, né, são retirados porque eles são matacões de granito, matacão de mármore. Aí eles quebram aqui e faz o corte em, tá, em, em tábuas, tipo tábuas, né? Para vender essa rocha ornamental. Aqui só um exemplo, né? A lavra de rocha ornamental por bancadas altas, né? Pode chegar aqui 6, 8 ou até 10 metros, né? Eu preciso ter uma rocha mais resistente, e a por bancadas baixas varia ali de 3, 4, no máximo 5 metros. Mostrando aqui o avanço. Esse avanço da lavra vai depender do da minha jazida, do formato da minha jazida. Se ela for única, um degrau único, eu for cortar de uma vez só, eu vou avançando normalmente. Agora, se ela for de múltiplos degraus, né, se eu tiver que montar uma escadinha, eu vou avançar de cima para baixo. Né? Primeiro vou retirar os de cima,
para liberar o espaço para retirar os de baixo. Eu tenho a de degraus múltiplos e largos, né, que aí eu já vou retirar mais aqui em cima para depois passar para baixo. E eu tenho a de degraus únicos sucessivos, que eu tiro toda uma camada para depois pegar a camada de baixo. Isso daí vai ser de acordo com o relevo da região. A lavra para desmoronamento, eu já falei para vocês, aqui é um vídeo, aí depois eu vou enviar. A lavra para o matacão, né? E aqui, para finalizar por hoje, não vai dar tempo de ver mais, tem alguns vídeos que eu vou estar enviando para vocês. Vai ficar, tá no slide também, vocês conseguem acessar diretamente ali pelo YouTube. Nele tem o processo mesmo de retirada da lavra por rocha ornamental. Certinho? Pessoal, nosso tempo. Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, eu não. Deu para entender? É muito conteúdo, pessoal, para um tempo mais curtinho. Mas a gente vai continuando na próxima aula, eu retorno da onde a gente parou. Tá ok? Então, como ninguém tem dúvida, eu me despeço. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Né? Qualquer dúvida, qualquer questão, não somente dessa disciplina, mas de qualquer outra disciplina, quanto ao curso ou qualquer outro questionamento, né, sobre o nosso técnico de mineração, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrando aí que eu sou o tutor de vocês. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Noite.